Olá, alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jane, de Química, e hoje nós vamos estar fazendo o quê? A correção do nosso caderno base, volume 1, tudo bem? E nesse caderno nós tivemos o quê? Duas atividades. Vamos lá? Nós estávamos falando sobre o quê? A reprodução assexuada e sexuada das plantas. E na questão de número 1 está falando assim, quais são as principais o quê? Diferenças entre reprodução assexuada e sexuada nos processos reprodutivos das plantas. Lembrando que eu deixei alguns vídeos para que vocês pudessem estarem ouvindo, vendo e tá destacando essas principais diferenças, tá? Então vamos ver se vocês acertaram. Então a principal diferença, porque quando a gente fala de reprodução assexuada, a gente está falando o quê? Em relação à sua descendência, em relação que não vai ter o quê? A troca de material genético. Então, consequentemente, nesse gerar um novo indivíduo, ele vai estar gerando o quê? Um indivíduo idêntico a ele. Então, aqui a gente costuma falar o que são os clones. Pode ser por meio de divisão binária, por brotamento, por fragmentação, partogênese, estaquia e enxertia. Então, vamos conhecer um pouquinho? Quando a gente fala de divisão binária ou bipartição, que eu estou dividindo ao meio. Então, aonde uma célula-mãe, quando vai chegar a necessidade de ela se reproduzir, ela vai aumentar de tamanho, duplicar o seu material genético e ela vai se dividir ao meio, gerando duas células filhas, idênticas à célula-mãe. Então, esse é o exemplo clássico para vocês poderem estar entendendo muito bem quando a gente fala de reprodução assexuada e quando a gente gera clones, indivíduos idênticos. O brotamento, nós temos exemplos aqui de uma hidra, tá? Que aqui eu tenho uma formação de um brotamento, de um broto, aí esse broto ele se rompe e cai. Então, aí gerando um novo indivíduo. Por fragmentação. Então, aqui a gente tem alguns vegetais e aqui esse exemplo é uma planária, tá? E aí você observa que teve tipo um estrangulamento, tá? Numa das extremidades, mais em cima, no meio, né? Estrangulou e ela se rompeu. Nisso que ela se rompe, ela vai ter essa forma de crescimento e tendo dois ser vivos igual a mãe, ok? A mãe ou a célula-mãe. Partogênese vai ser justamente é uma reprodução que esse gameta feminino ele não vai precisar ser fecundado, ele não vai precisar ter a união do gameta masculino. Ai, professora, como é que vai funcionar isso? Vamos lembrar aqui de uma coisa bem clássica que vocês vão trazer à memória e vai ficar mais fácil. Lembra das abelhas do zangão, né? Então ele não precisa de outras abelhinhas para juntar um material genético e ter ali a reprodução. Então, é justamente isso que ele é capaz de originar um outro ser vivo sem que o óvulo seja fecundado, tá ok? Então, assim a gente vê essa questão. Então, a gente já começa a ver a evolução dos processos. Lembrando que na reprodução assexuada nós temos princípios de reprodução muito mais simples. A estaquia nada mais é quando eu fragmento a planta, né, com várias estacas, corto, né, e aí depois eu vou replantar. Né? Aqui, ó, você vê que ela está sendo replantada e aí eu vou colocar condições boas para ela, né? Adubo, planta, o que ela gostar, entre a parte de água, se é muito ou pouco, de acordo com a característica. E aí você vai esperar, às vezes, alguns meses, tá? Para que ocorra comece o crescimento da planta. E a enxertia, nós temos o enxerto. Então, a gente vai pegar um fragmento, né? Um caule de uma planta, vai juntar no outro caule de outra ou da mesma e vai prender e também aguardar para ver se essa planta enxertada, se ela vai continuar o crescimento dela, tá ok? E aí nós temos os exemplos dos limões, para vocês trazerem a memória também em relação a esse exemplo. E a reprodução sexuada. Então, nós vamos ter aí a produção de gametas,
né? Onde eu vou ter o gameta feminino, o gameta masculino, e aí eu vou ter essa união desses gametas. E, consequentemente, eu vou ter o quê? Uma variabilidade, o quê? Genética em relação aos descendentes, aos novos indivíduos, né? Então, aqui nós temos o quê? A reprodução assexuada das plantas, aqui ó, gameta masculino e feminino, fertilização, zigoto e embrião. Lembrando que quando nós falamos de reprodução sexuada, nós estamos falando de células haploides. O que é isso, professora? A célula que vai ter o quê? Metade do número de cromossomos dela. Então, se uma célula, por exemplo, a célula humana, ela tem o quê? Todas as nossas células têm 46 cromossomos, né? São as células diploide. Mas as células germinativas, os espermatozoides e os óvulos, elas são haploide, metade do material genético, aonde quando ocorre essa fecundação, vai ocorrer essa união, tá? Desses gametas, e aí ela passa a ser novamente uma célula diploide. Na questão de número 2, explique o porquê de haver uma vantagem evolutiva da reprodução sexuada sobre a reprodução assexuada dos animais. Então, nós já vimos, você respondendo a número 1, você vai ter base para responder a número 2, ok? E prestando também atenção lá nos vídeos que a professora mandou, também vai ajudar bastante. Então, qual é a principal questão aqui, gente? É tipo de reprodução, é o que? A troca de material genético, é essa variabilidade genética, é essas características individuais que eu vou ter em relação um indivíduo para o outro. Por exemplo, igual vocês na família de vocês vão observar que você tem uma característica da mãe, outra característica do pai, outra da avó, outra do vô, dos avós paternos, dos avós maternos, e assim vocês vão ter um pouquinho de cada um, mas ao mesmo tempo você é um outro ser diferente deles. É parecido e é diferente. Então é justamente isso que é a grande chave do negócio. Onde a reprodução assexuada é o quê? Eu não tenho essa variabilidade genética, eu vou ter o que? A reprodução de seres clones. E aí, nessa reprodução sexuada, vai conferir o quê? Uma maior chance de adaptação ao ambiente, porque aí vai ter mutações, vai ter variabilidade. Então, a gente vai o quê? Se ajustando conforme as situações. Gente, essas são as nossas questões de hoje, tá bom? Então, até a semana que vem. Tchau, tchau.